galerinha! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre potenciação e nós vamos estudar as potências de base 10. As potências de base 10 são muito usadas na matemática e também em outras áreas de estudo, como a física. Vamos ver alguns exemplos? Eu tenho aí o 10. 10 elevado à primeira potência é igual a 10. Se eu tenho o 100 e eu quero escrever o 100 em potência de base 10, então eu coloco 10 e eu conto quantos zeros o 100 tem. Como o 100 tem 2 zeros, então vai ficar 10 elevado ao quadrado. Eu tenho 1000. Quero escrever o 1000 em potência de base 10. Então, eu coloco 10 e eu conto quantos zeros tem no 1000. O 1000 tem 3 zeros. Então, vai ficar 10 elevado ao cubo. Eu tenho 10.000. Eu quero escrever o 10.000 em potência de base 10. Então, eu coloco 10 e eu conto quantos zeros tem o 10.000. Como ele tem 4 zeros, então, o meu expoente vai ser 4. Eu tenho 100.000, quero escrever o 100.000 em potência de base 10, eu coloco 10 e eu conto quantos zeros tem para representar o meu expoente. Como tem 5 zeros, então vai ficar 10 elevado à quinta potência. Nós podemos também escrever a potência de base 10 quando o expoente ele é negativo. Eu tenho 10 elevado ao expoente menos 1. Transformo ele em um expoente positivo, né? 1 sobre 10 elevado a 1, e então nós vamos ter 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. Nós podemos perceber como o expoente é 3, então nós vamos ter 3 números após a vírgula, tá certo? 10 elevado a menos 4. Então, 0,0001, ou seja, nós teremos 4 números após a vírgula, tá certo? E assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos. Transforme os números em potências de base 10. Nós temos aí 3 itens. Nós vamos transformar esses números em potências de base 10. Então, no item A, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o número 10 e contar quantos zeros tem. Vamos aí, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós iremos ter 10 elevado à sétima potência. No item B, como é que nós vamos escrever? Nós vamos deslocar a vírgula. A vírgula está onde? Está no final do número. Se nós não estamos vendo ela, ela está no final do número. Nós vamos deslocar a vírgula, de modo que a gente possa escrever esse número aí, de forma que ele fique maior do que 1 e menor do que 10. Onde eu devo colocar a vírgula nesse número para ele ficar maior do que 1? Ah, Giovânia, eu tenho que colocar entre o 5 e o 2, porque eu vou ficar com 5,23. Isso mesmo, pessoal. Então, nós vamos ter 5,23 vezes 10, né? Aí, vamos contar quantas casas, quantos algarismos essa vírgula passou para ela chegar lá entre o 5 e o 2. Ela passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Então, vai ficar 5,23 vezes 10 elevado à oitava potência. No item C, no item C eu já estou vendo a vírgula. Muito bem, estamos vendo a vírgula. Então, nós vamos ter que deslocar essa vírgula de modo que o número ele seja transformado, ele fique entre 1, seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, onde é que eu tenho que colocar essa vírgula? Eu tenho que colocar entre o 3 e o 4. Então, vamos lá deslocar a vírgula. Quantas casas ela vai ter que passar? Quantos algarismos para ela ficar entre o 3 e o 4? 1, 2, 3, 4. Tem que passar por 4 algarismos. Então, vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a menos 4. Por que menos 4?
porque a vírgula está sendo deslocada para a direita. Vamos conferir? Muito bem. Então, nós ficamos aí com 10 elevado à sétima potência, 5,23 vezes 10 elevado à oitava potência, e no item C, 3,4 vezes 10 elevado a menos 4. No item A e no item B, os expoentes são positivos, porque a vírgula foi deslocada para a esquerda. E no item C, o expoente é negativo, porque a vírgula foi deslocada para a direita. Vamos ver agora notação científica. Como escrever um número em notação científica? Primeiro, vamos relembrar um pouquinho o que é notação científica. Um número escrito em notação científica, ele tem que apresentar o seguinte formato. Ele tem que ser um número que seja maior do que 1 e menor do que 10, que a gente pode dizer que é o A. O A vezes 10 elevado a B. B seria o expoente. O A tem que ser maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá certo? Para a gente poder escrever em notação científica. Os primeiros indícios, pessoal, do uso de notação científica ocorreram com Arquimedes, por volta do século III a.C. Então, a notação científica ela já é utilizada há bastante tempo. E ela é utilizada quando a gente está lidando com números muito grandes ou então números muito pequenos. E para representar de uma maneira mais resumida, a gente usa a notação científica. Então, como escrever? Nós temos aí um número bem grande. Para escrever ele em notação científica, nós temos que colocar uma vírgula nele. A vírgula está onde? A vírgula está no final do número, onde a setinha vermelha está apontando, está no final dele. Aí, nós vamos ter que deslocar essa vírgula para colocar ela nesse número, a fim de obter um número que seja igual a 1 ou maior do que 1 e menor do que 10, tá certo? Então, nós podemos perceber que essa vírgula ela vai ser colocada depois do 2. Aí, 2 no final do 2, vezes 10. Quantos zeros a vírgula passou para chegar lá no 2? Passou por 9. Então, 2 vezes 10 elevado à nona potência, tá certo? Pegamos um número grande e representamos ele de uma maneira mais resumida. Aí, nós temos aí outro exemplo. Como nós podemos escrever esse número em notação científica? Onde nós vamos colocar a vírgula para esse número ser 1 ou maior do que 1 e menor do que 10? A vírgula tem que ser colocada entre o 3 e o 8, vai ficar 3,8. Então, 3,8 vezes 10. Quantas casas a vírgula passou para ficar entre o 3 e o 8? Ela passou por 3 casas, que são 3 números. Então, o expoente vai ser menos 3. Por que menos 3? Porque a vírgula foi deslocada para a... Bem, pessoal, então, continuando em resumo, nós podemos concluir que um número em notação científica, ele pode ser representado na forma A vezes 10 elevado a B, no qual o A, ele tem que ser um número igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Ele é denominado de mantissa. E o B é o expoente da potência 10, ou ordem de grandeza. Aí, nós temos um exemplo aí. Nós temos 0,00000015. Ele representado na forma de notação científica, ele ficou 15 vezes 10 elevado a menos 8. Mas esse 15, você pode concluir que ele não é 1 e nem é menor do que 10. Pode ser representado assim também? Pode, mas nós podemos tornar ele ainda menor, tá certo? Então, vamos ver aqui, como é que nós vamos fazer para tornar ele menor? Nós vamos ter que colocar a vírgula nele, de modo que o número seja maior do que 1 ou menor do que 10. Então, vamos deslocar a vírgula, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas. Se eu deixar a minha vírgula aqui entre o 1 e o 5, então, eu vou ter 1,5 vezes 10 elevado a
Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. Vamos ver outros exemplos. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. Representando esse número na forma de notação científica, nós iremos colocar a vírgula entre o 1 e o 4, então vai ficar 1,496 vezes 10, elevado a 8. Então, quer dizer que para essa vírgula chegar aqui entre o 1 e o 4, ela passou por 8 casas, ou seja, 8 algarismos, tá certo? Vamos só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ela ficou aqui entre o 1 e o 4, ok? A idade aproximada do planeta Terra é de 4 bilhões e 543 milhões de anos. Para escrever esse número em notação científica, nós iremos colocar a vírgula entre o 4 e o 5, vai ficar 4,543 vezes 10 elevado à nona potência, porque a vírgula passou por 9 casas para chegar até o número 4, ficar entre o 4 e o 5. Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Até a próxima aula.